Saudações, meus amigos, com vocês Cristiano para o canal Camarada Comissário. Hoje eu quero fazer um react de uma entrevista interessantíssima, inclusive a entrevista cujo react, pessoal, eu já fiz completamente em inglês, saiu um vídeo de 50 minutos totalmente em língua inglesa para quem quiser praticar. Vou procurar ser ainda mais breve em português e vou fazer um vídeo também em russo. Esse vídeo, essa entrevista mais precisamente, mostra o quão inglória é essa militância para a Ucrânia. Essa entrevista, a propósito, foi feita em outro canal, que é esse canal que vocês estão vendo aqui, Jimmy Dore Live. Reparem que é um canal grande, é um canal que tem 1,41 milhões de inscritos. Um canal, quem dera o Camarada Comissário ter isso tudo de inscritos, quem dera ter gente fazendo doações para o meu canal com essa quantidade. Até mesmo se fosse doando R$1, então 1,41 daria, quer dizer, R$1 milhão. Bom, mas enfim, quem sabe um dia a gente chega lá. Reparem no título do vídeo. Pro-Ukraine protesters easily stumped with questions about war. Ou seja, manifestantes pró-ucranianos facilmente pisoteados com perguntas sobre a guerra. Vamos ver o que aconteceu aqui. Hey, come see us on tour. We'll be in Duluth, Georgia, right outside of Atlanta, Jacksonville, Florida, Tempe, Arizona, and Burbank, California. Go to jimmydore.com for a link for those tickets. Hello, hi. You speak English, right? Olá, você fala inglês? Sim, falo. Qual é o seu nome? O nome dela é Mila. Mila, para quem não sabe, é um nome muito comum na Ucrânia. Mila pode ser Lyudmila, pode ser Radmila, tem várias opções. Então, ele continua. Okay, Los Angeles, and I was just wanted to. So there was a peace deal a month after that they'd all agreed to, and then Boris Johnson flew in. Are you familiar with that? Ele perguntou o seguinte: aconteceu um acordo de paz que foi proposto, mas não foi aceito pelo Boris Johnson. Você sabia disso? Você é familiar com esses fatos? Eu não tenho conhecimento do que você está falando. Olha só, ela não tem conhecimento de que a Rússia e a Ucrânia poderiam já há muito tempo ter chegado a um acordo de paz. Só que o Boris Johnson foi lá, foi até Kiev e disse para o Zelensky para continuar combatendo a Rússia, porque ele e os seus aliados ocidentais iriam suprir a Ucrânia com armas para que eles continuassem esse conflito militar, que é uma guerra do Ocidente contra a Rússia. Muita gente diz que se trata de uma invasão russa à Ucrânia, uma invasão em larga escala, quando na realidade se trata de uma guerra do Ocidente contra a Rússia, meticulosamente planejada pelo Ocidente e também alimentada e suprida exatamente pelos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte. E ela desconhecia isso. Depois ela disse, eu não sabia disso, mas... Olha só o que eles... se alguém está atacando você, estuprando você... Bom, dê uma pausa aqui, porque é impossível não comentar isso. Sempre que você fala com militante para a Ucrânia, com ativista para a Ucrânia, tem duas palavras que são praticamente como um mantra. Como um mantra, essas pessoas passam por todo um tipo de lavagem cerebral. Primeira, eles vão falar em estupro. Lembra daquela moça, daquela garota que estudava medicina lá do Dnipro e aí chegou aqui no Brasil dizendo que ela viu, os soldados russos estuprando até rapazes? Pronto, essa palavra é quase um mantra para eles, sempre vai estar presente no discurso pró-ucraniano. E a segunda palavra é propaganda russa. Reparem que começou agora a entrevista, mas vocês vão ver que ela vai perder a compostura e vai começar a acusar o entrevistador de repetir a propaganda russa. Isso é religioso em qualquer discurso para a Ucrânia. Ela disse que é muito difícil fazer isso, o mundo ocidental disse isso no começo, mas é muito difícil você fazer isso quando você tem um país que está invadindo, matando e estuprando. Agora não há nenhuma paz.
O que tem que ser feito é a Rússia retirar as suas tropas da Ucrânia. E só depois disso pode vir a paz. E o Zelensky organizou uma conferência, uma cimeira na Suíça, mas a Rússia não tomou parte do evento. Claro que a Rússia não tomou parte. Como é que a Rússia ia tomar parte se não apenas o presidente da Rússia, Vladimir Putin, como várias outras personalidades da Rússia são proibidas de pôr os pés na Europa? A gente sabe que hoje existe um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão, na realidade, contra o Vladimir Putin, decretado pelo Tribunal Penal Internacional, do qual, aliás, a Rússia sequer faz parte. Mas isso aí é uma forma de dizer que, se ele botar os pés na Europa, ele vai ser preso. Como é que eles querem que o Putin participe de qualquer tipo de negociação de paz sob essas condições? É algo completamente irreal que a nossa robozinha do vídeo ignora. Vamos ver o que mais a robozinha diz. Eu acho que eles estão tentando nos erradicar enquanto povo. Olha só a mentalidade dessa garota. De acordo com ela, o motivo, ele perguntou, por que você acha que está acontecendo esse conflito? E aí, segundo ela, se trata de uma tentativa de exterminar o povo ucraniano. Você tem várias formas de exterminar um povo, a começar pelo fato de que a Rússia tem armas nucleares. Então, se eles realmente tivessem interesse em exterminar o povo ucraniano, eles não estariam usando as suas armas contra tropas ucranianas, eles estariam usando as suas armas contra alvos civis ucranianos. Há bombas e mísseis caindo em alvos civis? Infelizmente, sim. Infelizmente, esse conflito é uma grande tragédia. E muitas vezes acontece o quê? A Ucrânia organiza encontros entre líderes da OTAN e líderes ucranianos próximos de zonas civis. Vem um míssil, mata esses líderes, mas até um estilhaço de um vidro que voa pode ser uma arma. Você imagina ver um vidro voando na direção, pegar no seu olho. Então isso aí acaba sendo um problema muito grande. E há pessoas que sofrem com isso. Como nós vimos, por exemplo, maternidades, uma maternidade que esteve sob ataque, mas que estava sendo usado por terroristas ucranianos. Eles estavam se abrigando, usando, quer dizer, uma maternidade como abrigo. No início do conflito, eles usaram intensamente escudos humanos. Isso para não falar de zonas militares que muitas vezes se encontram próximas de zonas civis. E para não falar muitas vezes também de mísseis ucranianos que muitas vezes são lançados contra seus próprios alvos. Por exemplo, recentemente nós soubemos de um hospital infantil que foi atingido por um míssil. Houve várias capturas desse míssil, várias fotos, que inclusive foram publicadas em vários grupos, incluindo o meu grupo de Telegram. E quando nós vimos a foto do míssil, nós vimos que ele não tinha absolutamente nada em comum com mísseis hipersônicos da Rússia. Na verdade, se tratou de um míssil ucraniano que deliberadamente, ou que talvez tenha perdido o seu próprio curso, e atingiu o hospital ucraniano. Logo, essa afirmativa que ela coloca de que a Rússia está tentando exterminar os ucranianos, isso é uma coisa completamente absurda. A começar pelo fato de que a Rússia, ao contrário da Ucrânia, foi passaporte para os ucranianos. Durante 8 anos, a Rússia disse, o Donbás não é problema nosso, o Donbás é problema de vocês são ucranianos, vocês se resolvam. O que foi que o regime de Kiev, depois do Euromaidan, fez? Atacou zonas civis, inclusive com bombardeios de artilharia, bombardeios de jatos Su-25 Frankfurt. Eles atacaram o centro da cidade de Lugansk, eles bombardearam zonas civis, eles bombardearam vilas intensamente, usando inclusive helicópteros no início. É verdade que isso parou depois da assinatura do Acordo de Minsk, mas continuaram as brigas por terra. Então, enquanto o governo ucraniano bombardeava o seu próprio povo, enquanto o governo ucraniano lançava bombas contra o Donbás, a Rússia dava
passaporte para o Donbass. Eu, pessoalmente, testemunhei ucranianos em Moscou, em Rostov, em São Petersburgo, pessoas que receberam a cidadania da Federação Russa. Foi isso que a Rússia mandou para o Donbass, passaportes. E foi isso que Moscou deu ao povo do Donbass. Deu passaportes, enquanto que Kiev deu bombas e mísseis contra civis. Nem mesmo num país como os Estados Unidos, eu posso ter várias críticas aqui ao sistema americano, mas a única vez em que nos Estados Unidos cogitou-se utilizar um míssil contra um civil foi quando um indivíduo chamado Marvin Meyers, ele construiu o seu próprio tanque, ele havia sido injustiçado, uma grande empresa tinha comprado vários terrenos em volta da garagem, da oficina que ele herdou do pai dele, ele que inclusive era um veterano da Guerra do Vietnã. E essa grande empresa, com o consentimento do prefeito, basicamente destruiu o negócio dele. Quem era que ia estar parando ali num local cheio de lixo? E ele resolveu se confinar durante 6 meses em uma garagem, construiu um tanque, um verdadeiro tanque, digamos assim, usando um trator, e saiu destruindo vários estabelecimentos comerciais que pertenciam ao prefeito, prédios da prefeitura, tudo isso para se vingar. E nessa situação, cogitou-se utilizar um helicóptero e um míssil para parar, né, toda essa destruição que ele causou. Essa foi a única ocasião em que, na história recente dos Estados Unidos, cogitou-se o uso de um helicóptero, de um míssil contra cidadãos comuns. Na Ucrânia a gente viu que isso não era... Bom, a gente viu que isso não é problema para o governo que assumiu o país depois da Euromaidan. Então, não é a Rússia que está destruindo o povo ucraniano. É o regime de Kiev. Eles fizeram isso durante 8 anos. Durante 8 anos eles não quiseram sentar na mesa de negociações. Eu me recordo muito bem quando Alexander Mostavoy, líder no Donbass, propôs a federalização da Ucrânia. Era muito simples resolver o problema da Ucrânia, que se ergueu após a Euromaidan. Federalização do país, fazer da Ucrânia uma federação, tal qual como os Estados Unidos da América, tal qual como a República Federativa do Brasil, mas eles rejeitaram. Eles rejeitaram as propostas de Mostavoy, eles rejeitaram as propostas de Alexander Zaharchenko e preferiram continuar aquilo que eles chamavam de ação antiterrorista, a ATO. Na realidade, era uma política de extermínio contra a população do Donbass. E ela vem falar aqui que Moscou quer apagar o povo ucraniano da face da terra. Isso é absurdamente ridículo e mostra não só a ignorância, como a má-fé dessa garota. Vamos ver o que mais ela solta nessa entrevista. Land. I think they don't care about what happens to it, which is why there is genocide, ecocide, all kinds of things that they're doing. Their motivations, it's really Segundo difficult for a ela, a person Rússia está that is fazendo sane, não só not insane, genocídio, to como understand até the motivations of Russians. ecocídio. But from what I know, Russian culture is very imperialistic in its view. Ela disse o seguinte, que é muito difícil para uma pessoa que não seja insana entender as motivações da Rússia. Mas ela diz o seguinte, que a Rússia tem visões imperialistas. They think, not just Putin, the Russian people tend to think that other countries kind of belong to them. There's many... Veja só. Pelo menos aqui ela foi sincera. Ela disse o seguinte, de acordo com ela, o problema da Rússia não é só o Putin, mas também os outros russos. Ela disse o seguinte, que não somente o Putin, mas também outros russos acreditam que o mundo deve pertencer a eles. Ou seja, aqui ela deixou muito claro, né, pelo menos ela foi sincera aqui, que o problema dela não é só o Putin, é o povo russo como um todo. E é o que eu sempre digo. Eu já cansei de ouvir essas conversinhas de pessoas que chegam e dizem assim, não, eu não sou contra o povo russo, sou contra o Putin. Isso é mentira. Sempre que alguém disser isso, vocês podem ter 98% de certeza de que essa pessoa está mentindo para você. De fato existe. Aqui a gente tem que admitir que há pessoas que não gostam do Putin, mas que, tem um relacionamento normal com os russos. Mas só que na maioria das vezes, essas pessoas que vêm com essa conversinha, elas estão
procurando por subterfúgios para demonstrar a sua russofobia. Eu me recordo, quando eu estava na Polônia, eu conheci um médico russo, e esse médico estava contando para mim como é a vida dele, como ela se tornou depois desse conflito na Ucrânia. Ele disse para mim o seguinte: ele tinha até medo de dizer quem ele era. Ironicamente, as únicas pessoas com quem ele conseguia conversar a respeito eram os próprios ucranianos. Até pela língua, eles o aceitavam e tudo. Mas ele evitava revelar a verdadeira identidade dele. Quer dizer, um médico, uma pessoa que estava ali para somar na Polônia. Ele, inclusive, fala polonês muito bem, é um sujeito bastante inteligente, um sujeito polido, e estava enfrentando, quer dizer, esse verdadeiro terror, a possibilidade de a qualquer momento levar uma surra por ser quem ele é, por ser russo, para ser mais exato. E esse, aliás, não foi o único relato. Quando eu estava na República Tcheca, em Praga, foi a mesma coisa. Fui hospedado por um russo, e eles estavam me contando que tinha um bar que eles sempre frequentavam e ia beber, e na outra mesa havia um grupo de pessoas, era um tcheco, havia um polonês e um húngaro. Ironicamente, nenhum ucraniano. Quando esses indivíduos descobriram que ele é russo, queriam dar uma surra nele. Ele é um indivíduo que pratica esportes, talvez até se desse bem na briga. Só que aí existe um problema. É o tipo da briga que, mesmo você ganhando, você sai perdendo. Quando chega a polícia, vai dizer: você é estrangeiro, você causou briga, a gente agora vai deportar você. E vai proibir você de entrar aqui. E proibindo ele de entrar na República Tcheca, acredito que essa proibição se aplica também aos demais países da União Europeia. Então, como se diz, é uma briga onde mesmo que você ganhe, você perde. E isso tudo por quê? Ele era algum agente do governo russo? Era algum funcionário público da Rússia? Não, simplesmente era um cidadão russo comum. Um cidadão russo comum que, inclusive, mora na União Europeia muito antes do início desse conflito. E, quer dizer, podia acontecer ali sérios danos à integridade física dele. Uma situação muito triste, preocupante. Muito problemática, pessoal. A russofobia não leva a lugar algum. Então, porque eu sou contra o Putin, mas sou a favor do povo russo. 95, 98% dos autores desses discursos não passam de hipócritas. Vamos ver o que mais ela diz aqui. There's many colonized countries within Russian vicinity, all the countries that are east where Russia takes the Há natural muitos resources from, países and so they want to coloniais colonize Ukraine the same vizinhos way, à Rússia, because dos we have amazing quais a natural Rússia resources. tira seus Before recursos. the Budapest Agreement, Eles we had the querem biggest fazer a nuclear mesma arms coisa in com Europe, os and we recursos have da the biggest. Ucrânia. Curiosamente, ela não menciona nenhum grande recurso que a Ucrânia tenha que seja de interesse para a Rússia. Porque a Rússia é um país que, de fato, tem muitos recursos. Eles não precisam da Ucrânia para a sua economia sobreviver. Nuclear power station in Europe, so those are Nós just some reasons tínhamos why. a But why he maior does it, I cannot usina say. nuclear antes. Fala da usina, do poderio nuclear, poderio energético nuclear da Ucrânia. Como se a Rússia também não tivesse usinas nucleares. Aliás, usinas nucleares que hoje a Ucrânia quer destruir. A Ucrânia está tentando praticar agora na Rússia terrorismo nuclear. Essa semana nós tivemos notícias de que foi atacada a usina nuclear de Kursk. A usina nuclear de Kursk, que não é a de Zaporozhye, que é uma usina muito menos defendida, muito menos protegida, e que se os ucranianos tiverem sucesso em fazer isso, usando Storm Shadow, usando ataques, usando os seus drones, poderão causar, inclusive, uma enorme catástrofe nuclear, não só na Rússia, como na Europa. Os caras poderão recriar, fazer uma nova Chernobyl a partir dali. Uma nova Chernobyl. Isso não interessa a ninguém. Vamos ver o que mais ela diz. And do you think the threat of Ukraine entering NATO had anything to do with it? No, Ele perguntou se ela acha que o fato da Ucrânia tentar entrar na OTAN tem alguma coisa a ver com esse conflito.
think so because Ukraine is not part of NATO. But now Eu I acho think que não, NATO would benefit porque a greatly from Ucrânia having não é Ukraine as parte part da of it because OTAN, we're fighting the mas biggest agora eu evil in acho the world. We're not just que fighting a Russia, we're Ucrânia, fighting eu acho que agora a OTAN teria enormes benefícios se aceitasse a Ucrânia, porque a Ucrânia está combatendo a Rússia North Korea. They're sending weapons and supporting Russia. Iran. e está lutando não somente com a Rússia, como também com a Coreia do Norte, que está enviando munição está apoiando a Rússia, com o Irã. China, who's supplying weapons. A I think China India is está buying up enviando all the oil armas. from A Russia. So Índia, we're not eu just acho que fighting. está Russia is ajudando the base também. of it, of course. So it's just to say that we have the credibility that nobody else in Europe has right now. Ela disse, eu acho que agora nós temos a credibilidade que ninguém mais na Europa tem. Olha só o argumento dessa robozinha aqui. Dessa chapelaço de alumínio, para ser mais exato. Ela diz que a Ucrânia não está lutando só com a Rússia, também está lutando com a China, com a Índia, com a Coreia do Norte e contra também o Irã. Por esse mesmo raciocínio, nós podemos dizer o seguinte, que a Rússia também não está lutando contra a Ucrânia sozinha. Ela está lutando contra todo o Ocidente coletivo, contra a OTAN. Porque hoje os ucranianos estão usando o que em Kursk, por exemplo? Usaram Abrams, que não é tanque ucraniano, é um tanque americano, que foi doado para os ucranianos. Está usando Challenger 2, está usando HIMARS, está usando Storm Shadow. Esses nomes nem sequer são ucranianos. Como, aliás, esses equipamentos não são ucranianos. Só o Reino Unido doou mais de 1 milhão de cartuchos de munição para a Ucrânia. Isso é uma enorme quantidade. So I feel like NATO should want us now, but that's Eu not acho que the reason agora why they invaded, a because we were OTAN never deveria part of NATO, so that makes no querer sense. a nossa entrada agora. Do you know what the problem was with the Minsk Accords? Are you familiar with the Você Minsk sabe qual peace foi o agreement? problema com o acordo de paz de Minsk? Eu não lembro. Você poderia me lembrar? You're familiar with the Maidan coup? Maidan, yes. Você é familiar com o golpe da Maidan? E ela disse sim. Olha só, pelo menos aqui ela concordou que é um golpe. So, how did you feel about that? That we had a democratically elected president, but then they overthrew Qual é him? a sua opinião a esse respeito? Vocês terem um presidente democrático, mas ele ter sido derrubado. Aí ela disse, ele não foi necessariamente eleito. E foi por isso que a Maidan aconteceu, porque ele não queria ser parte da União Europeia. Peraí, olha só o que essa moça terminou de falar. Ela terminou de dizer que o Viktor Yanukovych não era um presidente democrático porque ele não queria fazer parte da União Europeia. Novamente. I can't speak really well on that subject, but it was a very important part in our history. I feel like, I can't speak really democratically elected. Through him. He wasn't necessarily democratically elected, which is why Maidan happened, because he didn't want us to be a part of the European Union, and he was placed there by Russian proxies. I feel like... Terminou de dizer que o Yanukovych, né, não foi democraticamente eleito porque ele não queria fazer parte da União Europeia, que ele foi colocado lá por proxies da Rússia. Sendo que a eleição do Yanukovych foi uma eleição aceitada, inclusive pela União Europeia. Não foi uma eleição aceita somente na Ucrânia, não foi uma eleição aceita somente pela Rússia. Foi uma eleição aceita por todo mundo. Ele era o presidente legítimo, inclusive a maior prova disso é que a própria diplomacia polonesa, na época, estava fazendo lobby para incluir a Ucrânia na União Europeia. E a única forma deles fazerem isso era o quê? Entrando em contato com o presidente legitimamente eleito da Ucrânia. O que, aliás, acabou não acontecendo. Em qualquer país, mesmo aqui no Brasil, se um presidente toma uma decisão que é impopular, o que as pessoas fazem? As pessoas fazem protestos, isso é permitido, inclusive, pela Constituição. Quando chegam as eleições, as pessoas votam por outro presidente. Só que na Ucrânia eles fazem de um jeito diferente. Eles organizam Maidans simplesmente devastadoras, chamam personalidades de outros estados. Vamos lembrar aqui que a Maidan contou com a participação da senhora Victoria Nuland, que destinou mais de 4 milhões de dólares para ONGs. Isso segundo o que ela declarou oficialmente, nós não sabemos, por exemplo, quais são os números não oficiais.
Chamou personalidades como, por exemplo, John McCain, secretário de Estado dos Estados Unidos durante a administração Obama, uma figura que foi, inclusive, até o palco fazer discursos contra o governo russo, dizer que os Estados Unidos estavam com eles. Isso para não falar de personalidades de outros estados. Isso para não falar, por exemplo, da Embaixada do Canadá, que inclusive abrigou manifestantes que estavam sendo perseguidos pela polícia Berkut por causar distúrbios nas ruas de Kiev. Vamos lembrar aqui que essa situação é simplesmente inaceitável, chamar representantes de outros estados para dinamizar um processo político interno de um determinado país. Ora, imagine o que aconteceria nos Estados Unidos se o Sergei Lavrov fosse fazer um discurso político em prol do apoio à candidata Kamala Harris. Ou, pior ainda, se o Sergei Lavrov ou qualquer figura do Estado russo, do Kremlin, fosse até os Estados Unidos para participar de um comício em apoio a Donald Trump. Ora, só porque alguns comentaristas de fórum estavam defendendo Trump, a reação imediata da imprensa americana foi dizer que a Rússia estava interferindo no processo eleitoral americano. Até hoje se diz isso, que Donald Trump foi eleito pelos russos e não pelo povo americano. Que os russos escolheram o presidente dos Estados Unidos. Isso por causa de comentários na internet. Agora imagine se pessoas do Estado russo oficialmente participassem desses comícios. Imaginem aí o bafafá que não ia dar na grande mídia. Então isso que ela está falando, ela demonstra um desconhecimento absurdo do que foi a Euromaidan, como aliás é desonesta, a ponto de dizer que o presidente ucraniano não foi democraticamente eleito simplesmente porque ele não queria entrar na União Europeia. Quer dizer, parece que agora o referencial para você ser democrático ou não é você querer se aproximar da União Europeia, querer se aproximar da OTAN, querer puxar o saco do establishment. Isso é uma mentalidade de escravo. Na Rússia, inclusive, eles têm um nome para isso. Rolui. É tipo assim, o escravo servo, né, da hierarquia mais baixa. Aquele cara que vai mesmo limpar privadas ali, que vai fazer os piores serviços. Hoje os militantes pró-ucranianos estão fazendo exatamente esse papel ante a União Europeia, ante o Ocidente de uma forma geral. E, ironicamente, essas pessoas dizem que são pela independência da Ucrânia. Se chamam, né, nacionalistas ucranianos. Eu não posso falar muito bem sobre esse assunto. Aí ela diz que tem provas, né, de como o povo ucraniano luta e busca a liberdade e a própria Maidan em si. Mas várias pessoas foram mortas naquele dia. Agora, mortas por quem? Nós sabemos que os primeiros disparos vieram de um sniper desconhecido. Um sniper que, segundo algumas fontes, foi contratado pela própria União Europeia. E aí começou o caos naquele dia. O próprio presidente Yanukovych tentou apaziguar os ânimos. Inclusive, ele chegou a fazer acordos com os americanos, só que sem sucesso. Depois foi exigida a deposição dele até ele fugir para a Rússia, para que ele pudesse sobreviver. Vamos voltar aqui ao vídeo. Step in for Ukrainian democracy. I hope that answers the question. Espero ter respondido a pergunta. E a história sobre o golpe de 2014 ter sido instigado pela CIA? E ela disse que não foi instigado pela CIA. Eu não sei de onde você tirou essa informação. O governo da Ucrânia, o Batalhão Azov, bombardeando pessoas. Isso que você está dizendo é propaganda russa. Olha só, é aquilo que eu disse para vocês. Todo militante pró-Ucrânia, todo ativista pró-Ucrânia sempre tem esse mesmíssimo translado. É incrível.
esses caras têm que falar primeiro em estupro e têm que falar em propaganda russa. Ainda que esse fato que foi mencionado por esse blogueiro, pelo Jimmy Dore, isso aqui não é invenção da propaganda russa. Isso, inclusive, é um fato reconhecido mundialmente por jornais, pela imprensa de todo mundo. Aí vem a parte pior. O batalhão Azov são defensores da Ucrânia de forças especiais. Pense nos Marines, pense nos SEALs dos Estados Unidos. São pessoas que foram voluntárias para fazer parte do batalhão. Eles não são nazistas, isso é coisa da propaganda russa. Isso tudo eu acho que, eu não sei de onde você tirou isso, eu acho que você está se baseando na propaganda russa. Propaganda russa. Tá bom, propaganda russa. Eu vou mostrar aqui para vocês agora o que a propaganda russa diz a esse respeito. Essa fonte de propaganda russa, a propósito, é chamada de The Guardian. The Guardian, para quem não sabe, é um jornal do Reino Unido. O Reino Unido que, como vocês sabem, é um país que recebe recursos da Rússia, né? O Reino Unido é completamente dependente da Federação Russa. E o The Guardian, para quem não sabe, é um jornal financiado pelos russos. Reparem que é um vídeo que tem 1,7 milhões de visualizações. Foi postado há 6 anos. Foi inclusive gravado na Ucrânia. Jornalistas que tiveram a coragem de ir até lá e, digamos assim, se infiltrar em um acampamento de verão do então chamado Batalhão Azov. Eu digo então chamado porque depois eles passaram a ser um regimento e hoje são uma brigada. Vamos ver aqui. Olha só, o pessoal do The Guardian mostrou para eles uma notícia da Rússia de 10 de junho de 2017 que tem aqui anúncio por toda a Rússia. Uma rede de acampamentos de verão infantil do Azov ao vivo na TV russa. E eles aqui rindo, né? Há algumas pessoas que de fato apoiam esse ponto de vista. Eu tenho tatuagens de coisas de que eu gosto. A unidade, nós não deveríamos ser julgados por causa de uma pessoa só. Olha só a tatuagem aqui da garotinha que participa do... Aqui não dá para ver se é uma instrutora ou se é uma participante. White Pride, Orgulho Branco, uma das mais famosas organizações racistas e de supremacismo branco, tatuado aqui nas pernas da menina. Olha só o que mais que a gente tem aqui. Segundo ele, olha só, ele fala na entrevista que não tem ninguém trabalhando com as crianças que use suástica, o símbolo da SS. Todo o pessoal que trabalha com crianças não tem suástica e nem SS e etc. Agora as pessoas que às vezes estão na linha de frente, essas pessoas são comparadas com a juventude hitlerista, mas nós não temos nenhuma suástica por aqui. Olha só, ele disse pra gente que ninguém lá tem suástica. E olha só o que a gente percebe aqui. Isso aqui num curtíssimo espaço de tempo. Nós temos aqui o Sol Negro, que segundo Miguel Serrano, que é uma referência mundial para o movimento neonazista. O Sol Negro é o símbolo do hitlerismo esotérico. O que é o hitlerismo esotérico? São pessoas que acreditam que Hitler era um avatar de uma força maior da natureza que veio para corrigir a humanidade. Então, o símbolo deles é o Sol Negro. O Sol Negro não é símbolo pagão. O Sol Negro não é símbolo do hinduísmo, não é um símbolo antigo, como algumas pessoas dizem. Não, foi um símbolo criado pela sociedade Thule, sociedade que era
presidida por Heinrich Himmler, e se tornou uma espécie de união de várias suásticas, formando assim um novo símbolo. Logo, não deixe ninguém enganar vocês com essa história de que isso aí é símbolo pagão, porque não existe nenhum documento histórico que confirme essa tese absurda. Além disso, nós temos o que mais aqui? Nós temos uma suástica. De repente pode ser que isso aí não seja nem um sol negro e nem uma suástica, pessoal. Isso aí pode ser só uma aranha que caiu no cotovelo dele. E aí a propaganda russa disse pra gente que isso aí na realidade é uma suástica e um sol negro, né? De repente a propaganda russa enganou as nossas visões e também a nossa mente. Olha só o que mais a gente está vendo aqui. Totenkopf mais o símbolo SS. Olha só o Totenkopf, bem grandão, feito ao estilo da Alemanha nazista, mais S e S de outro lado. Coisa que, segundo ele, não tem em meio ao campo infantil. Então, quer dizer, esses caras do batalhão, do regimento, da Brigada Azov, são caras que devem andar cada um com óleo de peroba nas calças. Porque poucas pessoas são tão caras de pau quanto esses caras. Aliás, não só o pessoal do Azov, todo militante pró-ucraniano, esses caras são extremamente dissimulados. Como é que uma pessoa pode mentir na cara dura? A pessoa querer defender a Ucrânia, achar que a Ucrânia é melhor, isso aí é uma questão de ponto de vista. Agora, isso aí não é um problema ideológico, isso é um problema moral. A pessoa não assumir a sua verdadeira ideologia. Isso aí é como aquele pessoal que muitas vezes, talvez vocês já tenham ouvido falar de algum homem que guarda roupa de mulher no armário, se veste como mulher, que senta em cima de garrafas ou de vasilhas, né? Insere lá naquele lugar, como tinha um ucraniano que fazia, que aliás morreu agora recentemente, e o sujeito depois disse que não é gay, que só acha isso divertido. Bom, tinha um indivíduo que fazia isso. O indivíduo ficou famoso no mundo inteiro, introduzindo vasilha no próprio reto. Segundo ele, não era gay, é porque ele acha isso divertido. Inclusive, uma vez quebrou. É um assunto, pessoal, não vou nem tocar nisso aí, porque é desagradável até a gente falar. Então, isso aqui não é o único caso. Será que o The Guardian agora também é a voz da propaganda russa? Tem mais fontes interessantes aqui, como por exemplo um artigo do professor Andrea Umland. Andrea Umland, do Instituto Sueco de Relações Internacionais, que é um professor alemão, professor teuto, doutor inclusive, uma personalidade abertamente pró-OTAN, aqui não é nenhum tipo, né, de apologista da Rússia e nem posa de neutro. Ele é um partidário da ideia do Intermares, do projeto Intermares do Joseph Pilsudski, que é um indivíduo que defende abertamente os interesses da OTAN e é um professor que tem um vasto currículo. Ele tem um artigo que está a propósito no ResearchGate, chamado Irregular Militias and Radical Nationalism in Post-Euromaidan Ukraine, The Prehistory and Emergence of the Azov Battalion in 2014. Então, esse aqui é um artigo dele, Terrorism and Political Violence, terrorismo e violência política. Vamos ver o que ele fala aqui a respeito do Azov. Vamos colocar desde o início. The latter peculiar traits also became my motives for briefly examining some details of the battalion's background, ideology, leaderships, and creation. As briefly illustrated below, the former neo-Nazi leanings in the leadership of this group that today controls a relatively large military unit could present several problems. Traços peculiares que se tornaram um dos motivos para o meu breve exame de alguns detalhes do plano de fundo deste batalhão, a ideologia, a liderança e sua criação. Como brevemente ilustrado abaixo,
as antigas tendências, né? Que na realidade não era antiga coisa nenhuma, até hoje continua. As antigas tendências ou orientação da liderança, as antigas orientações ou tendências neonazistas. Ele deixa aqui bem claro, né? Deste grupo que hoje controla uma unidade militar relativamente larga, poderia apresentar vários problemas. The regiment keys commanders held in the past manifestly fascist views, ou seja, os líderes do regimento manifestaram no passado visões abertamente fascistas e ainda as mantém em um grau ou outro hoje. Quer dizer, isso aqui é um professor, um doutor pró-ucraniano, Andrei Zuman, pró-OTAN, assumindo que a orientação do Azov é pró-nazista. Ele fala aqui que neonazistas russos ingressaram depois no Azov, nas fileiras do Azov, né, e hoje tem inclusive sua própria unidade militar. Ele fala aqui de organizações de extrema-direita como sendo a base do Azov, por exemplo, a Divisão Misantrópica, que é abertamente neonazista, Bratstvo, Assembleia Social Nacional e Patriota da Ucrânia. Isso aqui, novamente, quem está dizendo é um professor pró-ucraniano, pró-OTAN, mas que aqui ele pelo menos está sendo objetivo. Ele menciona, né, mais casos aqui de líderes de extremismo de extrema-direita pós-soviética, Vyacheslav Likhachov, ilustra a natureza neonazista do SNA, Partido Assembleia Social Nacional, PU, Patriotas da Ucrânia, mencionando o tão chamado líder branco e depois comandante do Azov, Andriy Biletsky. Nós temos uma posição abertamente anti-migração. Nós não distinguimos entre migração legal e ilegal. A migração é um fator claramente negativo e a existência do nosso povo e do nosso país. Claramente negativo para a existência do nosso povo e do nosso país. Ela implode as fundações biológicas, econômicas e civilizacionais da existência do nosso povo. A questão da migração é essencial. O nosso credo é destruir tudo que destrói o nosso povo. Ou seja, se ele considera que os migrantes, sejam eles legais ou ilegais, são algo que destrói a Ucrânia, logo o que deve acontecer com os imigrantes, segundo o Andriy Biletsky? Eles devem ser destruídos. Nós sabemos que uma pessoa pode restaurar quase tudo. A economia, a ordem nas ruas, a demografia, um exército forte e uma marinha forte, armas nucleares. Mas existe uma coisa que não pode ser restaurada, que é a pureza do sangue. Isso aqui é uma citação de Andriy Biletsky, citado por Andrea Umland, pelo doutor Andrea Umland. E esse, pessoal, é o motivo pelo qual vocês têm que se inscrever nesse canal. Aqui nós não ficamos só em achismo. Isso aqui não é só um canal do Disse-me-Disse. Isso aqui é um canal que traz para você doutores, que traz para você conteúdo exclusivo. Exatamente por isso vale a pena você apoiar esse canal. Nós temos a propósito do nosso Pix, que costuma ficar na descrição dos nossos vídeos, porque aqui nós trazemos conteúdo que nenhum outro canal vai trazer para você. Essa aqui é informação séria, que envolve muita pesquisa, muito trabalho para compartilhar essas informações que nenhum professor e universidade nenhuma vai dizer para você. Temos mais outras citações. Ele menciona aqui que o traço ideológico do batalhão Azov no início foi forte o suficiente para que neonazistas russos, incluindo nomes como Roman Zheleznyov, Alexei Kazhemyakin e Alexander Parinov, formassem o chamado Corpo Russo,
enquanto um repórter russo com visões similares, Alexei Baranovsky, também foi para a Ucrânia e foi inclusive autorizado a ele observar a rotina diária do Azov. Então, mais um ponto importante, neonazistas russos passando para o lado de neonazistas ucranianos. Aqui ele menciona figuras odiosas como Biletsky e o Odnorozhenko, mais uma vez, como sendo, digamos, arautos do neonazismo na Ucrânia. Nós temos aqui, quer dizer, um total de 17 menções à ideologia neonazista na Ucrânia relacionada com o Azov, né? Isso para não falar, claro, das fontes que ele utilizou, que eu não vou mencionar e nem comentar agora. Isso para não falar de uma outra fonte importantíssima que eu já mencionei em várias oportunidades, que é esse livro do Alexei Kachetkov, que é um psicólogo político. Ele é doutor, inclusive, na Rússia, chamado Черное солнце Украины. História neonazistского движения Azov. O Sol Negro da Ucrânia, a história do movimento neonazista Azov. Está aqui o símbolo neonazista deles, o Sol Negro. Temos aqui a bandeira com o símbolo da ideia nacional e também o Wolfsangel, Wolfsangel, o gancho do lobo, que é um símbolo oriundo da Alemanha nazista que eles adaptaram para a bandeira deles. E tem, curiosamente, também aqui uma onda. Possivelmente, talvez esteja relacionado à ideia, né, de que é uma onda que leva toda a Ucrânia junta. Eu não sei se alguém aqui assistiu ao famoso filme alemão A Onda, que é um filme que trata exatamente do perigo, né, da recriação, do ressurgimento do totalitarismo. Então, quer dizer, esses caras têm todos os sintomas de nazismo. Não é apenas um símbolo, não é só um nome, não é só uma tatuagem. É tudo, todos, né, formando um conjunto que demonstram, nos dão evidências de que essas pessoas não são apenas um produto da propaganda russa, como diz essa robozinha aqui do vídeo, e sim que se trata de neonazistas perigosos, pessoas que basicamente afundaram a Ucrânia numa verdadeira loucura, num caos onde a destruição reina. E nós vamos ver aqui o que mais ela diz mais à frente. Você nunca ouviu falar do bombardeio do Donbass? E ela diz assim, o que eu estou com medo, o que eu estou preocupada é com o que você está dizendo. Porque é tudo propaganda russa. Então isso não aconteceu, o governo ucraniano não bombardeou ninguém. Não, quem fez isso foi o governo russo. E você não é familiar, não, você não conhece o acordo de Minsk? E ela pergunta, posso perguntar por que você está perguntando sobre Minsk? Eu estou tentando entender se você entende os motivos da invasão. Eu acho que é algo muito rude para perguntar para uma pessoa da Ucrânia, porque estou respondendo a você, você está tentando perguntar outra coisa. Estou fazendo perguntas. Sim, mas você está tentando me provar alguma coisa? Eu não sei o que você está tentando provar para mim aqui. Eu já disse a você sobre isso. Eu estou tentando entender se você compreende os passos que levaram a Rússia a invadir a Ucrânia. Eu não vou responder a isso. Eu acho que isso é tudo, então. Bom, pense a respeito do que ela disse. Ela nunca ouviu falar do acordo de Minsk, ela não sabe que o pessoal do Azov é nazista. Ela não sabia que o governo da Ucrânia estava bombardeando Donbass. Ela não sabia absolutamente nada. Ela simplesmente acha que o Putin acordou de uma hora para outra um dia e decidiu invadir a Ucrânia. Está certo? Nem o americano acreditou no que ele viu, porque realmente essa mocinha é uma moça absurdamente estúpida.
Eu não tenho outra palavra aqui para descrever uma moça absolutamente alienada. Absolutamente alienada. E aliás, essa moça que é ucraniana, claro que ela não responde por todos os ucranianos. Mas ela demonstra o que eu sempre tenho dito aqui. A maioria dessas pessoas que defendem esse regime de Kiev são pessoas completamente despolitizadas, pessoas desprovidas de consciência política. São pessoas completamente alienadas que não sabem, né, não sabem por que motivo a Rússia agiu como agiu e hoje querem se fazer de coitados. E hoje querem achar que tem alguma opinião, que tem alguma moral para sair à rua para estar segurando cartaz, para pedir ao governo americano, para pedir que o governo americano utilize o dinheiro dos contribuintes do país para poder ficar financiando um palhaço que quer brincar de comandante militar. O Zelensky hoje é isso. E vamos lembrar de uma coisa, na hora que o regime dele cair, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser correr para Londres, talvez para os Estados Unidos, para levar uma vida de milionário, às custas do próprio povo. Então essa mocinha, ela é uma completa ignorante. É uma completa ignorante. Como, aliás, o típico militante ucraniano é um completo ignorante, ou então é desonesto. Apesar de que no caso dela a gente viu que são os dois. Porque às vezes ignorância é uma coisa que, enfim, dá para resolver, mas desonestidade é bem mais difícil. É muito mais difícil. E a gente viu exatamente isso. Uma desequilibrada, nós podemos dizer, completamente ignorante, completamente alheio, cujo único argumento foi falar o quê? Foi falar em estupro, foi falar em propaganda russa e depois dizer que ela claro que ela disse isso com outras palavras, que por ela ser ucraniana, ela sabe de tudo, sabe melhor do que ele. Depois, inclusive, até se retirou, como vocês percebem no final. Uma vergonha de militante. E, ao mesmo tempo, deixo, né, o meu elogio aqui para esse blogueiro americano, o senhor Jimmy Dore, que teve a paciência, quer dizer, para enfrentar esse tipo de situação. Eu deixei aqui, inclusive, né, disgusting. I'm gonna react your video in my channel. Excellent work. E alguém comentou aqui, Stepan Bandera is not Russian propaganda. Stepan Bandera não é propaganda russa. Ela chamou o Azov de heróis. Jesus Cristo. E aqui um comentário excelente. A Rússia bombardeou Donbás com passaportes russos. A Ucrânia bombardeou o Donbás com bombas. Essa é a diferença. É porque ela disse que foi a Rússia que bombardeou o Donbás. Realmente bombardeou com passaporte. Quando eu estava olha só os comentários. Quando eu estava na Rússia, eu conheci muita gente da Ucrânia que recebeu o passaporte russo. Um passaporte humanitário, recebeu asilo político. O vídeo, aliás, teve muita visualização, teve 171 mil visualizações. É bom a gente saber que esse tipo de conteúdo recebe muita visualização num país como os Estados Unidos. Porque aqui, esse vídeo, se chegar a 1000 visualizações, isso é muita coisa. A propaganda é o inferno de uma droga. Realmente, porque a gente viu que essa moça foi completamente alienada pela propaganda. Ela está dizendo que a Rússia está tentando colonizar a Ucrânia, enquanto que a BlackRock já comprou metade do país sob seus pés. Nyström, ele não foi democraticamente eleito porque ele não queria entrar na União Europeia. Essa é a mais nova definição de democracia. Essa nova definição de democracia eu não conhecia. Realmente, também não conhecia essa definição. Foi doloroso ouvi-la. É uma mentalidade infantil. Exatamente. Ela está dizendo que os russos bombardearam o próprio Donbás por 8 anos e então resolveram aparecer para ajudar.
Esse é um novo nível da propaganda ucraniana. Ela não é sem noção, ela é treinada. Também existe, né? Essas pessoas são treinadas, recebem todo um doutrinamento, frequentam muitas vezes, né, palestras, encontros, oficinas, exatamente para fazer uma defesa, muitas vezes até profissional, quer dizer, a pessoa que recebe dinheiro para ficar ali segurando aquela faixa ridícula. É incrível como um ucraniano acredita em mentiras da propaganda e chama a verdade de propaganda. Não é a Rússia que está atrás dos recursos ucranianos, é a BlackRock. Então, os russos bombardearam os russos no Donbass, tá certo. É realmente, pessoal, inacreditável isso aqui, inacreditável, e eu só posso dizer uma coisa, para essas pessoas, né, que gostam desses gritinhos de Slava Ukraini sem sequer saber de onde vem isso aí, porque as pessoas que ficam escrevendo, ficam postando essas bobagens, não sabem que isso aí era um grito de uma organização neonazista que cooperou diretamente com Adolf Hitler, eles não têm a mínima noção. Então, eu aqui vou encerrar esse vídeo, deixando essa mensagem, esse recado para você que defende esse regime de Kiev, para você que defende a OTAN, que essa é uma posição ridícula e vergonhosa. Com vocês, Cristiano, canal Camarada Comissário.